dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um TinaCast. Hoje eu estou bem apaisana, estou bem de boa aqui com meu amigo Weber. Pode se apresentar? Muito prazer, bom dia, boa tarde ou boa noite também. Muito bom estar aqui, obrigado. E ele falou assim, rapaz, bicho, só foi pastor. Foi Duda, que é palestrante, advogada, orientadora do colégio. Aí vai eu. Quem sou eu? Ele falou, olha, tu é o filho de Deus, abençoado. Estamos aqui com o Ever, ele é recém-chegado aqui no Morada, mas um cara gente boa, toca sax e as outras coisas ele só faz raiva, né? No violão, ali, o que tiver, ele faz uma raiva, finge que toca, mas é um cara muito top. Estaremos usando e abusando dele aqui. E a gente tem agora um episódio, nossa 8ª lição, é o nosso 7º episódio. Muito prazer, é muito bom estar aqui com você, viu? E a gente vai discutir um pouquinho sobre a lição dessa semana. Eu queria primeiro que você falasse, o que você achou da lição dessa semana até então? Cara, a lição dessa semana tá muito boa, porque assim, é algo que a gente sempre ouve, né? De perdão, tem que perdoar, mas a gente nunca bota em prática quando vai parar para pensar o que é realmente o perdão, o que, da forma como a lição vem abordando o que é o perdão. A gente para pensar e fala, pô, talvez eu não esteja fazendo do jeito certo, do jeito que a lição está me mostrando aqui que seria o jeito certo de fazer. Cara, porque o tema em si dela é experimente o perdão. E eu também me surpreendi, porque como a gente está falando sobre metanoia, mudança de mente, até comentei com o pastor, rapaz, eu sempre esqueci o nome dele, bicho, não fiquem tristes comigo não, o nosso departamental jovem, pastor Sérgio. A gente até comentou que a lição, ela às vezes entra num ciclo e fica se repetindo. Sim, eu vi isso. Valeu. E aqui a gente veio um negócio totalmente novo. Experimentando perdão, eu vou pedir para o nosso editor magicamente aí, ó, coloca a nossa tirinha. E dê suas impressões, o que você acha dessa tirinha de cara aí, Weber? Eu acho que essa tirinha foi, de todas que eu já vi até hoje, foi a mais fácil de interpretar, foi a mais tranquila, assim, que ela tá bem objetiva. Explícita, né? É exatamente isso aqui, não tem muito o que dizer, né? A forma como pediu perdão e na hora a ali... gente pede perdão a Deus e assim... A gente vê a forma como que o bonequinho aqui tá pedindo perdão a Jesus, não é de qualquer jeito, né? Ele tá lá prostrado, nem olha, né? Olhando para baixo, o pato ajoelhado. Parece o Weber bacana. Acho que até agora eu nem olhei, mas aí quando ele vai, né? Ele tá lá todo humilde, todo recolhido, mas na hora de falar com outra pessoa, de oferecer o perdão, né? Ele já tá mais... Já se impôs, já mudou a forma como agir, né? Como se expressar, né? Já tá mais imponente. E realmente, eu vi nessa tirinha, tipo assim, Senhor, por favor, me perdoe. E Jesus olhando ali, né? Tipo assim, não, tudo bem. E aí, daqui a pouco ele vira, a outra pessoa tá bem humilde assim, né? Cabeça baixa. E ele tá lá, você vai pagar caro por isso. E Jesus tá olhando assim, tipo... O que eu acabei de te ensinar? Eu acho que na cabeça de Jesus tá assim, esse bicho tá ficando doido, né? Porque bicho não tem muito tchan não. E realmente isso é muita coisa que acontece com a nossa vida. Porque a gente toda hora fala, Senhor, me perdoa, bicho, porque não sei o que e tal. E aí quando alguém vacila com a gente, como tem sido a nossa relação? E aí a lição de domingo, ela já começa falando sobre algo muito interessante, que é a cura pelo perdão. E essa cura pelo perdão, ela vai estar trazendo a história, né, uma experiência que o escritor aqui teve. Eu falei, bicho, esse escritor é o quê? É pastor? É médico? Porque ele... Eu também fiquei... Falou de um paciente deu diagnóstico, remédio. Eu falei, rapaz, quem que é esse cara, né? Mas assim, resumindo ali, ele tinha uma paciente com fibromialgia. E a fibromialgia, gente, na fisioterapia, pelo menos, a gente trabalha bastante. Com paciente de fibromialgia, é um trabalho em conjunto com o psicólogo, porque ela é uma doença relacionada à depressão. Para quem não sabe, fibromialgia é dor em toda a fibra muscular. Então a pessoa sente realmente muita dor,
patologia muito chata e muito difícil de se tratar. Inclusive, quando eu estava na faculdade, eu falei assim, mano, parece que tem um negócio de místico aí. Quando a gente ia trabalhar com paciente fibromiálgico com uma terapia manual, ou seja, você pegando a pessoa, aí o nosso professor falava assim, atende fulano de tal descalço, pô. Eu falava, mas esse bicho é doido, que tem alguma coisa mística aí. Magia? Mas não pode ser, não, tal. Mas, e realmente, assim, funcionava, eu sentia diferença quando eu atendia calçado e quando eu atendia descalço. Porque você conseguia não estar contendo, literalmente, a energia depressiva que a pessoa tem. E um paciente fibromiálgico, ele sofre muito, a gente respeita muito a dor do fibromiálgico. E aí a gente teve aqui algo interessante, que foi o cara falando, a pessoa, ela sofria, tomava remédio para pressão arterial e para fibromialgia, ele fala para ela começar a experimentar o perdão, e conforme vai passando o tempo ali, com 8 meses, que é o final que ele fala, a pessoa tinha reduzido drasticamente a utilização de remédios, e tinha melhorado o seu quadro fibromiálgico e também o seu quadro hipertensivo. O que você acha aí sobre essa questão de cura pelo perdão, Emer? Cara, uma coisa que eu acho muito interessante começar por esse tópico assim é que a gente pode ver como Deus, ele é o Pai, né? Ele é nosso Pai, aquele que se importa com a gente, porque quando a gente fala do perdão, a gente pensa só no lado espiritual, tipo, temos que perdoar para ser mais próximos de Cristo, não sei o quê. Mas Deus, ele vem e fala, não, o perdão não é apenas por isso, não é só isso. O perdão, ele vai fazer bem para você. E o que, né, um pai quer da gente, né? Quer que seus filhos estejam bem, quer que a gente viva uma vida boa, né? Uma vida, quando ele fala, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Essa abundância é uma vida com saúde, uma vida melhor, uma vida em paz. Então, o primeiro tópico abordado é justamente esse, a questão de como Deus, ele tenta nos dar uma vida de paz, né? Nos trazer a paz que ele pode nos dar nesse mundo aqui, né? Que não é a paz verdadeira, que isso aí a gente só vai conhecer depois, mas essa paz que ainda dá para a gente ter aqui nesse resto de mundo que ainda tem, que excede, né? Todo o entendimento. Que a gente que ainda não dá aqui só o, digamos assim, o básico da paz que Deus, ele nos apresenta, ele mostra, né, que tipo... E realmente, assim, a questão da cura pelo perdão, ela é algo que vai realmente trazer essa paz verdadeira, porque, não sei se você já experimentou, mas, por exemplo, quando alguém faz algo contra você, vamos a trânsito, que acho que é mais comum na nossa vibe. Um abençoado vem e te fecha, né? A nossa reação atual, assim, no ato ali, de que a gente quer fazer o quê? É gritar com a pessoa, buzinar, não sei o quê, botar pra fora os problemas de uma semana atrás. Desculpa tudo que tá acumulado ali. Só que se você se segura, você fala, ô bênção, vai com Deus, abençoado. Senhor abençoa. E passa, não dá, é sério, gente, isso eu experimentei essa semana. Não dá 10 segundos, você começa a falar assim, não, passou. E aí eu falo, imagina se eu tivesse, né, a pessoa baixar, a gente fosse brigar, não sei o quê. O que eu ia ganhar? Não ia ganhar nada. E realmente existe uma paz, você sente uma paz ali pelo simples ato de você não ter feito nada. Você fala, cara, ainda bem que eu não fiz nada, porque, né, vai que a gente não sabe quem é e tal. E existe uma cura através do perdão, e muitas vezes aquilo que está afligindo a gente no nosso íntimo, ele pode ser bem amenizado, e a gente não está nem falando sobre a coisa direta. Vamos falar sobre várias coisas. Quando você começa a perdoar os outros à sua volta, a gente passa a sentir realmente uma vida mais leve. Uhum. A gente fica mais tranquilo. E outra coisa, tipo assim, uma coisa que todo mundo fala, né? A gente mede os outros pela nossa régua. Então, se você não é capaz de oferecer o perdão, você também vai pensar que não é capaz de receber o perdão. Então, tipo assim, da mesma forma como você não perdoa alguém, não perdoa as pessoas, você vai pensar que as pessoas também não te perdoam. Então, isso vai acabar afetando toda a sua vida ali, né? Porque, tipo... Como é que eu vou viver uma vida sabendo que ninguém me perdoou? Porque errar, a gente erra com todo mundo. E aí quando a gente leva para o âmbito espiritual, entra até o aspecto daqueles erros que a gente faz no passado, e a gente olha e fala assim, cara, não sou merecedor, porque eu errei, e não vai me perdoar. Às vezes a gente deixa de pedir o perdão, inclusive a Deus, por não estar
perdoando os outros. Quantas vezes, né, a gente quer se afastar, na verdade, né, depois de fazer algo assim, pecar assim, de uma forma que você pensa, nossa, isso aqui foi pesado. A primeira reação nossa é se afastar, né? Não quero chegar perto de Deus agora porque eu estou me sentindo muito mal. Então, assim, isso é humano, né? Na verdade, isso é uma das armadilhas de Satanás para a gente, né? Que é afastar a gente de Deus a qualquer custo. Então, quando vem essa culpa, né? E a gente pensa que não vai ser perdoado, isso é uma forma também que Satanás usa para nos afastar de Deus, nos deixar mais longe de Deus. Então, se a gente não entende verdadeiramente o que é que significa esse perdão, se a gente não está pronto para oferecer, né, a gente também não vai estar pronto para receber. E se a gente não está pronto para receber, o que a gente mais vai fazer é se afastar aí para o lado oposto da onde Deus está nos chamando. E assim, aqui a lição em segunda, ela inclusive traz perdão generoso e transparente e transbordante. Por quê? O perdoar realmente não é humano. Inclusive, eles trazem direto aqui um ditado. Ó. Dizem que errar é humano, mas perdoar é divino. Isso é profundamente verdadeiro. E de fato por quê? Quando o nosso eu vai fazer o que a gente quer, por exemplo, eu estava com o abençoado lá em Belo Horizonte essa semana, e o trânsito lá está uma bênção, porque o pessoal começou a chegar para o carnaval, eles estão esperando aproximadamente 6 milhões de pessoas a mais, sabe assim, na cidade, para esse carnaval. Não sei se é verdade, mas foi o que me falaram lá e eu acreditei. E aí, tipo assim, a cidade realmente está bem cheia. Voltaram às aulas agora, então o trânsito está bem caótico. E aí ele pegou e falou assim, cara, o trânsito aqui é horrível, tem muito nego ruim de roda e tal, não sei o quê. E eu fiquei pensando, falei, cara, pior. Aí depois eu falei, rapaz, na verdade, cada ser humano que está dentro do seu carro pensa que ele é o melhor motorista do mundo. Sim. E que os outros é errado. Tem até uma frase que diz assim, ó, se você não passa raiva no trânsito, você faz alguém passar. É você que tá fazendo raiva. Mas assim, cada um acredita, né, e tal, e o nosso coração é muito individualista. Mas a metanoia que a lição vem trazendo todo semestre, inclusive hoje a gente tem um PG sobre metanoia, vai ser um PG fantástico, se você não foi, perdeu, se você não for, perdeu, porque a gente vai lançar isso aqui talvez antes do PG, mas o pessoal vai ver depois, eu tenho certeza. Metanoia fala sobre uma renovação de mente, uma transformação de mente. E o perdão generoso e transbordante, ele é a parte da metanoia que essa semana está trazendo, porque ele precisa ser divino. É Deus quem vai nos dar essa capacidade de perdoar através da nossa comunhão e do convívio que a gente consiga ter com Ele. O que você tem para trazer aí sobre esse perdão generoso e transbordante? Cara, acho que não tem... Parece que a gente vai sempre continuar falando a mesma coisa em todas as partes aqui, mas é porque é um assunto assim muito, muito amplo, sabe? Nossa, falar sobre o perdão de Deus, sobre esse perdão generoso que Deus ele sempre quer nos apresentar, isso tem muita coisa para dizer. Aqui ele trouxe Mateus 18, 21 e 22, que é aquele episódio onde Pedro vira para Jesus e fala assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Porque ele justamente tinha uma referência de Deuteronômio, eu acho, aquela lição trouxe em Amós 1, 3 a 13, onde Deus havia perdoado um povo 3 vezes e na 4ª vez Deus deu um castigo. Então, baseado nisso, o povo no Antigo Testamento tinha a questão de quê? Se você perdoa alguém 3 vezes e a pessoa vai lá e erra de novo, já era. Acaba com ela. Aí Pedro pega e vem falando aqui, rapaz, eu vou ser melhor. Eu vou fazer. Eu vou ser melhor, eu vou lacrar aqui agora. Veja o número da perfeição ainda. Quantas vezes eu preciso perdoar o cabo? 7 vezes? Feito, 7. Aí Jesus pega e fala assim, eu digo que não 7, mas 70 vezes 7. Por quê? O perdão generoso e transbordante, a gente está falando sobre ser um perdão que não vai medir e não vai contar quantas vezes isso está acontecendo. Não é que Jesus estava dando um número exato de 490 possibilidades de perdão, mas ele estava falando assim, cara, não conte isso. Só perdoa. Só perdoa. Normalmente, quando eu vou em alguma festa, alguma coisa assim, o pessoal até me coisa assim, porque às vezes eu como um pouquinho
além do que era para comer, né? E aí, tipo assim, principalmente lá em casa, às vezes nós fazemos um lanche lá em casa, e eu gosto de fazer o lanche arrochado, né? E eu lembro que a gente convidou duas amigas da minha esposa, e amigas nossas, né? Que foi a Anne, que trabalha aqui no colégio, e a Ana, que também trabalha aqui no colégio, e com seus respectivos, né, parceiros ali. A Ana foi com seu esposo Guilherme, que é muito brother meu, e a Anne foi com o João, seu namorado, que também é um brotherzão nosso, e chegaram lá. E eu tinha preparado alguns lanches, né? Fiz vários lanches lá, porque a gente está falando de 6 pessoas, 6 jovens, né, ali, fase de crescimento lateral. Eu peguei e falei, vamos arrochar. Aí eu comi, e aí sobrou um lanche lá, e a minha esposa contou antes, estava querendo contabilizar. Aí ela falou, amor, eu comi tantos. Anne, tu comeu quantos? Comi tantos. Ana comeu tanto. Aí você, amor, eu falei, era para contar? Tipo assim, a gente tem que contar, não tá nem sabendo. E da mesma forma, Jesus, ele traz ali. Ele mostra isso. E ele mostra que, tipo assim, não é para que a gente esteja... Não da comida, tá, gente? A comida a gente precisa controlar mesmo. Mas na questão do perdão, ele não precisa ser controlado. Sim. Né? A gente tem que estar simplesmente dando ali esse perdão. E uma coisa que a gente vê aqui também é algo que o ser humano faz direto, que é, tipo, pegar uma parte do que Deus fez, uma parte das coisas que Deus faz, até da Bíblia mesmo, distorcer para que ela fique ao nosso gosto, ao nosso favor. Então, tipo, eles pegaram lá em Amós, ó, perdoou 3 vezes, então é isso. Pronto. Porque, assim, aí você acaba justificando, né, acaba botando alguma desculpa para que eu possa guardar rancor depois. Então, é isso que, ó, perdoei 3, tô diante da lei, tô fazendo igual Deus fez ali, então é isso. Depois disso, eu posso deixar meu lado humano, posso deixar o meu lado pecaminoso agir, porque já fiz a mesma coisa que Deus fez lá. Então, tipo assim, esse ponto, né, de usar sempre desculpas. Você pega a Bíblia, distorce, pega uma parte e faz da forma que acaba me agradando. Era isso que o povo fazia, né? Todo texto sem contexto é um mero pretexto. Eu sempre falo isso. E realmente a gente vê. Às vezes a gente pega e fala, não, mas Davi, quando o cabo quis passar ele para trás, ele foi lá e matou todo mundo. Lembra que ele matou todo mundo, trouxe o prepúcio para provar que matou, não sei o quê. Então eu posso, não sei o quê. Calma, galera. Porque muita gente realmente acaba usando a Bíblia para fazer tudo que não se... Aquilo que lhe apraz. E na verdade, Deus, ele quer que a gente consiga, através do exemplo que ele deixou, né? E quando a gente fala sobre a questão do perdão, que a gente consiga usufruir não só da bênção de ser perdoado, mas também da bênção que é perdoar. Sim. Você já viu aquela pessoa que às vezes vai fazer determinada ação social e fala assim, rapaz, eu recebi mais do que eu dei. Sim. E o perdão ele também tem esse poder. Quando você perdoa, você consegue estar muito mais aliviado do que até a pessoa que recebeu o perdão. É porque, assim, se a gente for parar para pensar, a gente tem muito mais a ser perdoado, não só por Deus, tanto por Deus quanto por outras pessoas, pelas coisas que a gente já fez, do que coisas para perdoar. A gente tem muito mais a ser perdoado. Então, quando você vai ali, perdoa alguém, experimenta o perdão, vê que aquilo te fez bem e fez bem para a pessoa, você pensa, espera, se isso aí que aconteceu com ele acontecer comigo também, isso vai ser... Mas é algo excelente, isso é algo que eu nunca tinha imaginado, assim, de viver. Então, o fato da gente saber perdoar é justamente dar pra gente essa tranquilidade de entender o que vai ser o perdão na nossa vida. Então, acho que por isso até a gente fica melhor quando perdoa, né? Quando perdoa alguém, a gente se sente... é verdade. É porque, na verdade, assim, e na terça-feira, a nossa lição, ela ainda traz algo muito importante, que é o significado do perdão. Porque quando a gente fala sobre perdão, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente sabe que existem pessoas que são feridas por outras pessoas, e são feridas graves, abuso e tudo mais, e o perdão ele não significa você esquecer ou deixar impune toda e qualquer situação. Eu acho que foi até Rodrigo Silva, eu estava vendo ele uma vez, ele falando sobre isso, né? Tipo, o Deus que a gente serve, ele não é um Deus que faz as coisas
por acaso, assim, não é um Deus que não tem lógica nas coisas que ele faz. Tudo que ele faz tem lógica, tem propósito e assim, ele não faz injustiças, e ele conhece a mente humana, conhece o coração humano. Então, assim, a injustiça, imagina a injustiça que seria você chegar para uma vítima de abuso, falar, ó, você tem que esquecer, porque senão você não perdoou. Você pega e distorce ali completamente o que é que significa o perdão na vida. Então uma pessoa, né, tipo, essa vítima, se ela não entender, se ela já não entender exatamente o que é o perdão e for se basear no que essas pessoas forem falar para ela, ela vai sentir que o perdão é a pior coisa do mundo. Porque como assim eu tenho que esquecer alguém que vai me deixar marcado o resto da minha vida inteira? Então, tipo assim, Deus, ele entende o nosso lado, ele fala, não é perdoar também, não é deixar para lá, não é tipo fingir que nada aconteceu, não é assim que o perdão funciona. Na verdade é que o direito de vingança, ele deve ser entregue a Deus, e a gente precisa entender a diferença entre se vingar, perdoar e deixar impune. Por quê? Inclusive a gente tem lá em Mateus 18, tá trazendo um pouquinho sobre como que deve ser a atitude, de como alguém lhe ofendeu. Você chega na pessoa, se não tiver resultado, você traz 2 ou 3, não tiver resultado, você traz um pouco mais ali a igreja, e a partir dali, né, você fala, ó, Senhor, é contigo. Porque o primeiro ponto que eu achei muito interessante aqui que a lição traz é o seguinte: a pessoa, quando você perdoa ela, na verdade o perdão, ele é também uma acusação. Sim, nossa, eu achei isso genial. Porque você só perdoa quem precisa. Então você está já de cara acusando determinada situação. Não, você fez isso mesmo, viu? Tô te perdoando porque tenho... Tá lá. Porque... E assim, tem uma pessoa que era de um convívio muito próximo meu, e ele cometia alguns vacilos ali, e quando uma pessoa ou outra chegava para pedir, para falar assim, ó, mano, tá tudo bem, eu te perdoo e tal, a primeira reação dele era, não, mas pra mim tá tudo certo, você que tá aí. Ele já renegava a acusação. Mas falava, não, mas tá tudo bem. Não, mas por mim já tava tudo certo e tal. Já tinha ali um bloqueio protetivo quanto a isso. E daí você vê a profundidade que tem esse parágrafo. Se você quiser acompanhar, está na segunda coluna de terça, diz assim, ó, às vezes a pessoa reluta em perdoar porque imagina que perdoar significa dizer que está tudo bem, como se o problema não fosse grande coisa. No entanto, apenas pessoas culpadas precisam ser perdoadas. Nesse sentido, o perdão é, ao mesmo tempo, uma declaração de acusação. Então, assim, quando a gente está perdoando alguém, a gente não está tendo sangue de barata, como muitos falam. Não, mas também não tenho sangue de barata, né, e tal. Não, o perdão é justamente um ponto em que você fala, o significado do perdão é você falar, olha, você errou, é culpado, isso me magoou, isso me feriu, no entanto, por Deus... Que não é por mim. Não é por mim, porque se fosse por mim, tu já tava morto aqui, 7 palmas ali descansando, entendeu? Mas por Deus eu tô te perdoando. Então, antes de tudo, o significado de perdão, ele é a questão de acusação. E assim, se a gente for falar que perdoar é esquecer, esquecer assim, né? Tipo, se perdoar é deixar pra lá, a gente tá falando que Deus a vida inteira ele perdoou errado. Porque ele perdoou Adão, ele perdoou Eva, mas precisava acontecer algumas coisas, precisava que ele fosse punido, porque havia uma lei, havia uma lei, sem lei, né, que antecede não há crime. Então, tipo, como tinha a lei, tinha o crime. Perdoou Adão, perdoou Eva, mas precisava haver alguma coisa. Quando Moisés bate na rocha com o cajado, ele perdoou, mas houve consequências. Então, tipo assim, e também se não houvesse consequências, Deus ele estaria criando filhos mimados, né? Eu posso fazer de tudo que Deus vai me perdoar e pronto.
E assim, o perdão, ele não é como é que fala? Uma restauração e um apagar de tudo para você esquecer. A confiança não vai ser a mesma. Sim. O relacionamento muitas vezes não vai ser o mesmo, porque quando se perde uma confiança, pode ser que ela realmente seja restabelecida posteriormente, lá na frente. Pode ser, mas também pode ser que não. O perdão não quer dizer, perdoei, então a confiança vai estar intacta a partir de agora. Sim. Não. Vai ter um novo relacionamento a partir de agora. Mas não quer dizer que esse relacionamento vai estar isento de uma desconfiança, que esse relacionamento vai estar isento de um pé atrás, vamos dizer assim. As consequências de tudo, né? Todo pecado tem suas consequências, tanto é que no segundo mandamento, né, fala que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, assim, Deus ele sempre deixou claro para a gente que tudo que nós fazemos vai deixar consequências. Então, se a gente precisa do perdão, é porque a gente fez algo que foi muito ruim para alguém. E isso vai mudar a vida inteira, tanto a sua quanto a da pessoa. Davi, depois que ele pegou a mulher do amigo dele e tomou para si, o que aconteceu, né? O que virou o filho? Morreu o menino, né? Primeiro. Depois o outro pegou a menina dela, virou uma confusão. Então, assim, ele perdoou. Era o homem segundo o coração de Deus. Foi o homem que antes, né? Renegou seus direitos de vingança contra Saul quando ele cortou um pedaço da capa de Saul, sendo que ele já tinha sido ungido como rei. Ele podia muito bem matar, que ele não estaria errado perante Deus. E ele vai mostrando que a gente tem altos e baixos. Então, assim, quando a gente fala sobre perdão, o perdão ele também é relacionado em altos e baixos. Se eu preciso ser perdoado, eu preciso ter esse entendimento, primeiro que reconhecer o meu erro e agradecer aquele que me perdoa. E também, se eu preciso perdoar, eu tenho que lembrar que quando eu estou perdoando, eu não estou falando que aquilo não aconteceu, que aquilo não tem importância, que é algo irrelevante. Não. Realmente existe uma importância, aquilo faz a diferença. E aí a gente precisa, então, começar a entender que quando eu perdoo, quando eu deixo de guardar os ressentimentos, na quarta-feira traz inclusive a palavra da rede semântica, perdão, eu começo a ter um benefício físico, né? Quando eu guardo ressentimento, eu acabo tendo um prejuízo físico. E a lição começa trazendo umas questões aqui, ó. Como guardar ressentimentos prejudica a nossa saúde física, mental e emocional? Quais princípios da lição dessa semana sobre perdão você pode aplicar nesse momento da sua vida? E aí chega um momento de reflexão, Heber, que acho que cada um poderia primeiro fazer uma autoexaminação. Tipo assim, mano, o que eu estou precisando perdoar? Eu fiz isso assim que eu estava lendo essa lição de quarta, e eu falei, caramba, tem muitas pessoas que eu preciso perdoar. E eu falo, rapaz, e às vezes isso acaba trazendo malefícios para a nossa vida. Nossa. Esses dias estava pensando sobre isso, né? Que aconteceu algo há muito tempo atrás, aconteceu algo muito, muito forte, assim. Magoaram meu irmão de uma forma muito forte, assim. E ele depois, né? Ele falou, inclusive ele é uma pessoa que assim ele perdoa mesmo. Eu queria até aprender. Ele falou, né? Que depois que não, eu já perdoei e tal. Aí esses dias eu tava pensando sobre isso, eu falei, mas quem perdoou foi meu irmão, eu não perdoei não. Aí uma semana depois a lição aqui, o que tá falando, eu fiquei até, cara, o que eu tô fazendo lá? Quem perdoou foi ele, eu mesmo. Nossa, foi ele que se sentiu magoado, o negócio foi com ele, eu nem tava na hora, por que eu tô guardando? Tão ressentido. Sendo que a gente vê na lição aqui o tempo inteiro que Deus já perdoou a gente antes, perdoou a gente de tudo, por que E é uma lição que ela vem para dar uns tapas na nossa cara, e assim, a minha esposa, ela tem muito disso aí, às vezes, eu falo assim, não, amor, mas eu já esqueci, eu nem lembrar disso aí, com determinada situação, às vezes uma situação até que para mim é pouca, mas ela viu como algo que ela fala assim, amor, eu acho você muito bobo às vezes, e as pessoas se aproveitam de você. Eu falo, calma. E às vezes ela tem essa fala, você perdoou, mas eu não. E realmente é uma lição que ela vem trazendo, porque o perdão na rede semântica eu até relacionei com renúncia, com autocontrole, sim, com o Jesus realmente está vivendo em nós. E porque eu tô com essa lição aqui, eu vou entregar, hein? Eu estou com essa lição aqui, ela é uma lição figurante, porque
A minha lição eu acabei esquecendo, ficou em casa junto com a minha mala, onde eu tinha anotado uma coisa ou outra ali que ia nos auxiliar. Mas essa rede semântica, ela nos auxilia muito a correlacionar o que precisa ter, o que está junto do perdão, o que a gente traz. E já que a gente está falando de palavra de rede semântica e tal, fala qual que é a palavra-chave da semana. Bem, se a gente está falando de perdão, então eu acho que a palavra-chave deveria ser graça. Graça. Porque... Pronto, tá aí, a graça. Não vai ser igual semana passada, que é a mesma. Semana passada eu não ganhei o quiz. O pastor usou a mesma palavra da rede semântica na palavra-chave, confundiu muita gente mesmo. Eu não ganhei o quiz por causa disso. Mas vamos lá, então, gente, já que a gente já vem discutindo sobre esses pontos, primeiro a gente já falou sobre a importância do perdão para a nossa vida, depois a gente falou sobre Jesus falando de perdoar, e aí nós trouxemos o significado de perdoar, né, que não é uma isenção de culpa. E aí a gente falou também sobre os benefícios, o que envolve a questão do perdão. A gente chega na quinta-feira e eu estou gostando muito dessa forma de quinta-feira. Dica da semana já está aqui em quinta-feira, porque ele vem sempre pontuando. Ele pontua sobre a gente aprender a perdoar e ele traz o passo a passo. E olha só, a dica desse quiz, da lição vai ser essa aqui, ó. Fala sobre o passo a passo. Primeiro ponto é orar, depois é se lembrar, depois é ter empatia, avaliar, comprometer e, por último, persistir. Então, esses são os passos que a gente precisa tomar para aprender a perdoar. E aí, Heber, como que... vamos parar aqui rapidinho, aqui, fazer um parêntese. Como é que pronuncia seu nome? Weber. O Weber, viu? Não é Heber, não é cabeludo. Eu chamava ele de cabeludo. Quando eu vou falar com o Dani ou com o Gabs, eu falo assim, o cabeludo, tem o número de cabeludo? Tá valendo. Podem me chamar de careca, viu? Então imagina aí que ele também ia se ofender. Mas então vamos lá, o nome dele é Weber, a pronúncia é Weber, tá? Não é Weber ou Heber, Weber. Vamos lá então, Weber. Weber, o que você vê aí sobre esse passo a passo? Como você destaca para a gente conseguir assimilar de uma forma mais tranquila e colocar em prática isso na nossa vida? Bem, vamos lá. Primeiro passo é o que, assim, todo cristão, né, deveria entender como primeiro passo para qualquer coisa. Eu acho que até foi uma coisa que foi tratada na lição de semana passada sobre a ira, né? Que isso, é tipo, semana passada. Respira fundo, ora. Tipo, não faz nada de cabeça quente, né? Tipo, você não vai conseguir perdoar ninguém de cabeça quente na hora do... Então, assim, primeira coisa, ora, busca a Deus, né? Para qualquer coisa na nossa vida. E aí vem o segundo ponto, que é justamente o que a gente falou sobre o que o pessoal distorce, né? Aqui, não, tem que esquecer. E aqui não tá. Lembre-se do erro. A primeira não deixe nada de lado, especialmente se fez você ficar bravo ou chateado. A primeira coisa é lembrar como assim, né? Você tá falando, a gente está... Que às vezes pareceria, né? Se a gente não estivesse estudando a lição, estivesse entendendo o que é o perdão, pareceria controverso falar, não, mas para perdoar você tem que lembrar. É melhor esquecer, porque se eu lembrar... Não é ao contrário, né? Então, assim, lembrar, né? Porque também não faria sentido a gente perdoar por nada, tipo... Não, pelo que eu estou perdoando? E, assim, é realmente algo que precisa ser perdoado. Então, tipo assim, lembra o que você está fazendo, lembra o porquê. E se você também tem condição de perdoar naquela hora. Porque, às vezes, a gente não vai ter condição de perdoar a pessoa imediatamente, ou então em uma semana, é claro que... Mas aí na oração tu pediu para Jesus ajudar, então, é claro que a gente tem que perdoar o mais rápido possível, assim, mas você chegar e oferecer um perdão falso também não serve de nada. Você, não, eu te perdoo, fala da boca para fora, para... eu acho até que vai ser algo necessário para a gente ter o próximo... Pra gente, quando a gente se lembra, dificilmente a gente vai querer perdoar. Mas aí o próximo passo, que é justamente o ter empatia, provavelmente vai nos ajudar a isso. E eu gostei desse passo a passo porque ele traz primeiro a oração, você vai orar e falar, Deus, me ajuda aqui, me dá força e tal. E aí você sai da oração super ungido. Aí fala assim, lembra? Aí quando você lembra, a unção parece que vai embora. Você vai, rapaz, eu perdendo tudo que eu... Rapaz, não, mas pior, não acredito não, eu não sei o quê. E aí vem o ponto
Da empatia. Tem empatia. Se coloca no lugar da pessoa. Isso é... Tenta entender o porquê daquilo aconteceu. A realidade da pessoa naquele momento. Porque a gente também magoa outras pessoas, às vezes a gente até fere outras pessoas. Existem pessoas que não gostam de mim, e eu tenho sempre que lembrar isso, não eu, Gustavo. Claro que eu, Gustavo, mas eu digo assim, todos nós temos pessoas que não gostam de nós. Temos também atitudes nossas que feriram pessoas de alguma forma. Então a gente precisa ter empatia sobre aqueles que nos feriram e tentar se colocar no lugar da pessoa. Sim. Que a partir daí, quem sabe, a gente possa ter também um auxílio. É ou não é, Weber? Com certeza. A gente pensar nisso, porque, assim, quando você se coloca no lugar do outro, fica muito mais fácil você entender. E, assim, a gente pensa que nunca vai conseguir perdoar e tal, então a gente pensa que eu nunca faria isso que essa pessoa fez comigo, naquele momento ali da raiva, não, mas eu nunca faria isso com ninguém. E nessa de ter empatia, você acaba percebendo que muitas vezes você já fez isso com outras pessoas. Pode até ter sido algo, né, que você já fez com os seus pais, sua família, algum amigo e foi perdoado. Então, quando você tem empatia, você vai também, já vai pular, né, para o quarto passo, né, o terceiro e o quarto, que é, você vai se avaliar também, espera, mas e eu? Será que eu, no lugar dessa pessoa, realmente não faria isso? Será que eu teria força o suficiente para não fazer o que essa pessoa fez? Ou será que na primeira oportunidade eu ia agir da mesma forma, né? Eu faria a mesma coisa? Ou às vezes até pior, porque às vezes a gente olha e fala assim, rapaz, uma Eva, bicho, Adão tem que ser muito grande para segurar, porque eu vou estar com uma galera lá querendo pegar Eva, porque eu não acredito não, pô, uma maçã. Mas assim... Tanta fruta, pô. No lugar dela eu não pegava não sei o quê. Moço, hoje que a gente tem muito mais informação que a bichinha tinha lá, a gente cai em coisa tão mais besta do que uma fruta. Não, e a gente tem que lembrar que eles não tinham nessa... essa predisposição ao pecado igual a gente tem. Então a gente pensa, não, eu lá não faz, era o primeiro, né? Era o primeiro, moço. Eva deve ter, tipo, eles devem ter, não fala quanto tempo eles viveram, né, lá no jardim antes de pecar, mas a gente hoje, não vai lá, então deixa eu ir lá ver como Deixa eu ver onde é que é pra ir. Se tem uma pegadinha que eu vi essa semana, passando nos videozinhos, não olha, e o cara meteu não, a torta na cara, porque realmente nossa, então assim, o avaliar, o se lembrar, o avaliar a gente olhando nossas próprias deficiências, se colocando, ajuda muito. E aí, quinto e sexto passo vem o quê, Weber? Comprometer-se, né? Comprometer e persistir, porque aqui o quinto passo ele vem falando, vem explicando para a gente o lado humano nosso, porque o perdão não acontece assim, tipo, não é perdoei. Então é comprometimento. Às vezes pode até ser que aconteça, dependendo do que, se não foi algo muito grande. Dependendo se o coração foi igual ao coração do irmão do Weber, né? Então, assim, às vezes não foi algo muito grande, mas às vezes, quando são coisas, né, maiores que te afetam mais, que você sente ali, então, tipo, o perdão tem que vir de comprometer, de, tipo, todo dia você se lembrar que você precisa perdoar, você precisa ser alguém melhor, precisa entender o perdão de Deus na nossa vida e como a gente deve passar isso para as outras pessoas, né? E o sexto, né, que é a persistência, né? Comprometer e persistir, porque Jesus, né, ele sabe que não é fácil para a gente perdoar. A gente a gente é pecador, a gente quer bater pra cima, o mundo pegar fogo. Lembrei, peraí. Eu tenho que me vingar, ainda não me vinguei. Às vezes fico com isso um ano, a vida inteira pensando nisso. Então, assim, persistência, porque se você não estiver conseguindo perdoar de primeira, e a gente tem que oferecer o perdão, então o que resta pra gente é persistir. E eu gostei, inclusive, porque esse parágrafozinho da persistência, ele fala que passo final é permanecer firme no Senhor e no perdão que você concedeu. Quando a lembrança da ofensa retornar, leve a dor emocional de volta a Jesus e peça a ele para carregar. Fala assim, Senhor, tô puto aqui de novo, pô.
Então tu pega esse negócio e leva embora, porque senão não vai dar certo, não. E realmente é uma persistência, é um autocontrole, é um querer. E esse querer, ele vai realmente nos proporcionar viver e deleitar das bênçãos, que é perdoar as pessoas. E aí, quando a gente chega na... Você quer falar mais alguma coisa de quinta? Pode falar. Tipo, não, é que tem aquela pergunta aqui, né? Pergunta aqui, né? O que acontece quando nos recusamos a perdoar? Me faz lembrar do verso da semana, né? Que é o Mateus 18, que ele conta a história lá dos servos, né? Um que perdoou. Então, assim, a gente vai lá estudar aquela história, botando primeiramente falando estudando literal, né? Da maneira literal. Um homem, ele devia 10 mil denários, né? 10 mil talentos, né? Acho que era. 10 mil talentos, não, era 10 mil talentos. Talentos? Era 10 mil talentos. Ao Senhor. E o outro homem devia 100 denários a este. Que talento é maior que denário, isso é fato. O talento são 6 mil denários. Então, se você for colocar em comparações o que foi perdoado devia... 60 mil? Ele devia 60 mil e o outro devia 100. Não, foi 60 milhões, coisa assim, tipo, talento é 6 mil denários, então 6 mil talentos. 6 mil talentos. 6 mil talentos. Nossa! Então, botando em dinheiro, né? 6 milhões. Ele teve 60, né? 60 milhões? Porque vezes 6 mil, isso mesmo. Então 60 milhões. E o outro devia 100 denários. Lembrando que nenhum matemático aqui, gente. Se a conta estiver errada, vocês perdoam aí, mas vocês estão entendendo onde a gente quer chegar. Se eu não me engano, eu acho que até em algumas versões da Bíblia eles traduzem para, tipo, bota um número em denário, até milhões. Então eu acho que é isso mesmo, são 60 milhões e o outro devia 100 denários, que o denário era um dia trabalhado. 60 milhões de reais contra 100 conto. 100 conto. 100 conto. 100 conto. Então, tipo assim, eu acho, explicando a história, né? O que devia 60 milhões, devia 10 mil talentos. Ele foi perdoado pelo Senhor. É 10 mil talentos? 10 mil talentos. E cada talento? 6 mil denários. Então dá 60 milhões. É isso mesmo. É isso mesmo. Então é isso mesmo, hein? Rapaz, se tiver errado, deixa lá o comentário a conta certa, algum matemático que se Só com certeza, só não é matemático, mas ele fala de tudo. Ele deixou o comentário até do podcast invertido lá da escrita, pô. Ele vai deixar a conta matemática, eu tenho certeza. O cara é bom. Então, assim, aí ele foi perdoado pelo Senhor dele e, seguindo a vida normalmente, ele achava um que devia para ele 100 denários. E o denário equivale a um dia trabalhado, né? Um dia de trabalho se ganhava um denário. Aí ele foi lá e cobrou, o cara não tinha o dinheiro, ele não perdoou, né? Jogou ele na prisão. E se for pegar agora a comparação de valores, que é onde eu queria chegar, 60 milhões. 60 milhões, isso 60 milhões de denários são mais ou menos 164 mil anos trabalhando todos os dias. Rapaz, ele fez a conta, não sei como. eu tô tipo Nazaré até Deus. Ele chegou ali. Eu sei que 160 mil eu acho que 2, 3 ou 4, 164 mil dias trabalhando seguidos para pagar essa dívida. E o outro precisava trabalhar 100 dias. Então, 100 dias em um ano, a dívida está paga com folga ainda. Então, assim, e ele não foi capaz de perdoar o que devia isso, sim, sendo que ele acabou de ser perdoado. E, assim, tirando agora a parte literal, indo para a parte espiritual, né? Isso é a forma como nós nos apresentamos a Deus, porque o valor não é literalmente 60 milhões, mas é o valor que seria inegociável, né? Impagável, um valor que a gente não conseguiria pagar nem se tivesse 10 vidas, assim, foi o perdão, né, que Deus nos concedeu. Que é o pecado, né? A gente não é um perdão que a gente não merece, mas mesmo assim Deus pagou. E
quando você pensa o tamanho disso, né, a grandeza desse perdão na nossa vida, e você não é capaz de perdoar um irmão por algo que ele fez aqui, porque a gente pega essa história, a gente condena o cara. Sim. Acabou de ser perdoado e não quer. Mas, é nóis, pô, é nóis. Mas tu recebeu um negócio tão. A gente recebeu a vida eterna. O nosso perdão, né, nos concedeu a vida eterna. E a gente não é capaz de perdoar coisa de 80 tão anos, bobo, viver tá? ali 80 anos. Acaba sendo difícil de coisar. Então a gente pensa nisso, tipo, pô, como é que a gente não consegue perdoar algo, sendo que algo que a gente nem merecia, algo extremamente, incomparavelmente maior, não tem nem comparação, foi perdoado. Sim. O nosso ponto, justamente, e sexta-feira ela traz, esse amor imerecido que a gente recebe de Deus, é justamente isso. Quando eu me coloco como cristão, eu preciso lembrar e entender que muitas coisas eu não gosto, não entendo, não aceito, mas pelo meu ídolo eu vou me submeter. Deus ele já concedeu para a gente um perdão muito maior, como aquele senhor tinha concedido para o rapaz um perdão muito maior. Então, o nosso passo agora, como cristão, é simplesmente o quê? Cara, Perdoa. perdoa. E eu gostei que tipo assim, o título é O Amor Imerecido de Deus. E a primeira frase é: nada pode justificar o espírito irreconciliável. Tipo, é uma puxando a outra, assim. Tipo assim, moço, tu já tá recebendo negócio. Como é que tu vai ter um. Você tá recebendo algo que você nem merecia. Como? Por que você vai. Aí agora você vai chegar em alguém que tá na mesma condição que você e negar para a pessoa? Não tem como. Na verdade, assim, o que a lição, pelo menos, trouxe para mim, e eu até fecho o meu comentário com isso, é que Cristo, ele já deu a vida dele, inclusive, para a gente, perdoando a gente de coisas, como o Eber falou aqui, que não teria como, nem 10, 20, 30 vidas a gente conseguir fazer isso ou pagar isso, como se fosse aqueles 60 milhões lá que a gente estava falando. Não tinha como, não existia possibilidade. E hoje nós, às vezes, temos a pachorra de virar e falar: não, isso aí não é para mim, deixa lá, não sei o quê. Cara, o nosso ponto é perdoar. A lição ela explanou muito bem a questão do perdão essa semana, mostrando que o perdão não é esquecer, não é desmerecer, não é ignorar, não. É justamente você lembrar, você bater, você ali e tal, mas você falar: apesar disso, como Deus já me perdoou de coisa muito pior, eu também não tenho como ficar batendo. Então, assim, claro que é algo que só vai vir através de Deus. De nós mesmos isso não vai sair. A gente precisa disso. Parece até um paradoxo, né? Tipo, eu tenho que perdoar para estar mais próximo de Deus, mas eu só consigo perdoar se eu estiver próximo de Deus. Então, parece um paradoxo, né? Mas não é. É por isso que o primeiro passo do perdão é orar. É a oração. Porque a oração vai nos aproximar de Deus. Então, se a gente tem essa dificuldade, nosso primeiro ponto é orar. Weber, pode concluir aí, então, com seus comentários? Eu concluí com uma coisa que eu gostei bastante, que essa parte de sexta fala, e também na lição inteira deixa claro, que é a questão do... Se você não perdoa, se você é alguém que não perdoa, é porque o amor de Deus não está em você. Se você não está agindo como um filho de Deus, é porque você não é um filho de Deus. Né? Porque... não é todo mundo que é filho de Deus, viu? Mas como assim não é todo mundo que é filho de Deus? Mas não é todo mundo. Eu acho que fala. É João, não lembro? Algum local lá, eu acho que é João. Então, assim... Procura aí. Talvez o editor coloque aqui. Eu acho que é João. Mas, assim, se você não tá fazendo, né, não está agindo dessa forma, é porque você não é um filho de Deus. E tá, ok, e o que eu faço para ser o filho de Deus, então? Chega mais perto de Deus. Né? Ore, conviva. Venha buscar, né? Jesus fala: todos aqueles que o Pai me dá, eles virão a mim. Isso eu acho que é João. Pronto. Todos aqueles que o Pai me dá, eles virão a mim. Então, chega perto de Deus para, primeiramente, né, entender o que foi o perdão dele na sua vida, o que é o perdão de Deus.
o quanto o perdão de Deus mudou as nossas vidas, né? Nos deu vida, para falar a verdade, né? Não é que mudou, é que ele nos deu a vida. O perdão de Deus nos deu a vida. E assim, pense nisso, pense como esse perdão serviu para a nossa vida e então passe isso adiante, né? Que é o que Deus quer que nós façamos. Tem uma metanoia, uma mudança. Tem uma mudança. Essa mente de Cristo e desenvolve isso aí. Que é o que Jesus quer que nós façamos, que nossa vida aqui é ser imitadores de Cristo, né? Então, se Jesus perdoava, quem é a gente para negar perdão? Não, para renegar isso. Então, Weber, finaliza para a gente com uma oração, ore pedindo aí esses trem, e a gente vai concluindo mais um episódio aí, então, do nosso TinaCast. Ora aí, Weber. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós primeiramente te agradecemos, Pai, pelo perdão, o perdão que não merecemos, o perdão que o Senhor nos deu de graça, o perdão que o Senhor nos deu pela sua graça, Pai. Nós agradecemos por isso, porque o Senhor, o dono do universo, o dono de tudo, teve compaixão a tal ponto de vir aqui se humilhar como um homem, né, e para nos conceder esse perdão. Pai, nos ajude agora a passar esse perdão adiante, a mostrar para os outros o que é esse perdão, que através de nós, as outras pessoas possam entender que há perdão no Senhor, porque nós sabemos que o mundo às vezes encontra perdido por isso, por achar que não existe o perdão, que não tem possibilidade, mas que nós possamos ser instrumentos para mostrar para as pessoas que o perdão existe, que o Senhor dá esse perdão, que o Senhor oferece esse perdão a todos. Amém. Nos ajude também a perdoar, aprender mais a cada dia a perdoar, sermos melhores, ter um coração melhor, um coração mais disposto a perdoar e a transbordar as coisas boas. Amém. É o que nós te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Foi muito legal. Que bom que você ficou até aqui. Mais um episódio. Pode se despedir aí. Obrigado pelo... Foi legal demais. Foi muito bom. Um excelente sábado para todo mundo. Bom sábado a todos. Perdoa a galera e é isso aí, é nóis. Perdão, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.